Boa noite. Hoje, dia 2 de outubro de 2022. Vamos falar de ética nos atendimentos espirituais. Na verdade, eu me dirijo aos meus alunos de Reiki, mas, como eu já disse em outros vídeos, os princípios são universais, então eu acredito que sejam úteis a todos. Tá? Muito bem, quando a gente fala de ética em atendimentos espirituais, o primeiro assunto de todos é sexo. Não tem por onde, tem que começar por aí. Tá? Então, quando eu dava curso de Reiki antigamente, a primeira coisa, seios e genitais terminantemente proibidos. Não tinha a menor possibilidade de toque. Tá? No entanto, nós temos que ampliar essa questão, porque o assunto do assédio está cada vez mais focalizado e a gente precisa ter cada vez mais cuidado. Nós precisamos entender que muitas pessoas têm problemas sexuais. Então, não se trata só de ser assediado. Às vezes a pessoa também entende o que ela quer. Ela vê coisas onde não tem. E, por outro lado, tem terapeuta que de fato assedia. Né? Ambos são pessoas com problemas sexuais. Tá? Então, nós não podemos ser mal interpretados. Então, o procedimento tem que ser impecável. Antigamente, eu ensinava os alunos de Reiki a trabalharem o Reiki, trabalharem o toque. Em algumas regiões você podia tocar, e em algumas eu sugeria que você aplicasse ligeiramente acima no corpo etérico, para você sentir a diferença de um trabalho e de outro. Tudo bem? Eu só recomendava que é o seguinte: se você vai tocar, toque. Se você não vai tocar, não toque. Não fica pondo e tirando, que o assistido fica agoniado. Tá? Porém, agora eu estou estimulando cada vez mais que as pessoas apliquem praticamente tudo no campo etérico. Se elas quiserem experimentar o toque, então regiões boas para isso é abaixo da cintura, o joelho e os pés, por exemplo. Tá? Então, a questão do assédio também pode ser uma questão de interpretação. Como eu já disse, tem pessoas perturbadas e vão interpretar mal. Então eu digo assim, não aplique nos genitais, é o primeiro chakra. Então eu vou aplicar no segundo chakra. Mas o segundo chakra é quase. Quase não serve. Tá? Quase, para o nosso trabalho, não serve. É exatamente o quase que pode ser mal interpretado. Quando eu aprendi, me ensinaram uma posição para usar nas mulheres que colocava a mão em P, no meio dos seios e a outra mão aqui. Mais quase do que isso, eu nunca fiz isso. Eu acho um absurdo. Então, nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque podemos ser mal interpretados. Tá? E o terapeuta tem que mostrar na atitude, tá, que ele também não é uma pessoa perturbada, porque tem muitas. Eu já vi isso. Por causa disso, também aconselha-se que você use nas aplicações de Reiki uma toalha grande. Se o seu assistido, por exemplo, se for mulher, vem com uma saia curta, a saia sobe, quando deita na maca, cubra com uma toalha. A blusa subiu, a barriga ficou de fora, cubra com uma toalha. A toalha cria uma certa barreira psicológica, um distanciamento entre o terapeuta, um distanciamento profissional entre o terapeuta e o assistido. Tá? É uma barreira mesmo, uma barreira psicológica. Você usa isso não só nos casos assim de roupa que não deu muito certo, né? Mas usa também qualquer insinuação, qualquer clima diferente do convencional, coloque a toalha, use a toalha.
Se você vai trabalhar profissionalmente, é uma ideia muito boa que você use a toalha sistematicamente. Você já atenda com a toalha do lado e cubra de qualquer jeito. Se é um atendimento profissional, então eu acho que esse é o procedimento correto. Tá bom? Muito bem. O outro problema é a questão das máscaras. Durante alguns anos, eu não dei curso de reiki nenhum, porque eu achava totalmente incoerente esconder aquilo que eu oferecia como curso, saúde. Oferecer o curso, mas eu escondo minha saúde atrás de uma máscara. Então, eu não dava curso. Porém, eu dou os cursos agora e na hora da prática, da troca de reiki, eu estou pedindo o uso de máscara. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente senta na posição da cabeça, muitas vezes a gente aplica sentado. Então, sentado com a cabeça com a mão na cabeça, você fica com a cabeça praticamente em cima da cabeça da pessoa. Tá? Tão em cima que antigamente eu já orientava, olha, coloque com a cabeça de lado, o bafo da respiração não é em cima da pessoa. Eu já ensinava assim, imagina. Então agora eu peço máscara nessa posição. Tá? Da cintura para baixo, se não quiser usar máscara, tudo bem, né? Porque a minha sala é muito arejada. Né? Mas ali, perto, então não adianta. Por exemplo, depois sai da cabeça, vem para o chakra cardíaco. Eu sou uma pessoa alta, então eu gosto de aplicar sentado em muitas posições. Sentado, mais uma vez, eu fico próximo demais. Tá? Então, nós temos que ter esses cuidados também. Tá? Principalmente na posição da cabeça. Imagine, eu já aplicava assim, com a cabeça assim, para não ficar em cima. Né? E não tinha restrição nenhuma nessa época. E eu já fazia isso. E orientava desse jeito que eu achava um horror. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tome muito cuidado com o que você vai falar para o paciente. Muito cuidado. Não fale demais. O papel do terapeuta é escutar muito mais do que falar. Quando fala, é a sua oportunidade de trazer uma boa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento, uma palavra de esperança. Mas não fale demais, tá? Não seja invasivo, seja respeitoso, deixa a pessoa falar, muitas vezes ela quer ser ouvida e 80% do trabalho consiste em ouvir. Tá? Não fale de paciente, pacientes não pode usar esse termo paciente, viu? Tem que usar o termo assistido. Paciente é reservado para a classe médica. Eles processam você se você usar esse termo. Me perdoe por ter usado. Então, o seu assistido, não fale, né, por exemplo, da pessoa que você atendeu para a esposa, para o marido, para os filhos. Não faça nenhum tipo de comentário. O atendimento é totalmente sigiloso. E se você quiser se referir a alguém, para uma pessoa, porque o caso serve de exemplo muito bem, conte de uma maneira absolutamente impessoal. Indeterminada, impessoal, sem nomes. Né? Às vezes a gente precisa falar de uma determinada situação como exemplo. Sempre impessoal. Nunca tenha uma ética e uma descrição absoluta nesse sentido. Ainda sobre falar demais, cuidado também quando a pessoa chega a você e fala para você do tratamento médico que ela faz. Você não é médico, não dê palpite, não interfira, não queira decidir o que é adequado, o que é não adequado, se o tratamento foi correto, se o diagnóstico foi correto. Não fale, não é sua área. Você não tem que se meter nisso. Esse tratamento se chama uma terapia complementar, não é substitutiva de nada. Tá? Você não tem essa formação. Por mais absurda que a situação possa parecer, e às vezes aparece realmente, mas você não tem o direito de interferir. Então, outra coisa, essa questão médica. Ainda sobre falar demais. Também tenha muito cuidado com a fé do assistido.
Não seja invasivo na sua vida espiritual. Por exemplo, eu sou notoriamente cristão, mas várias das pessoas que eu posso atender não são. Então fica assim um pouco estranho, tá? Você falar demais. Outras pessoas trabalham com entidades, pretos velhos, caboclos, etc. Eu acho muito bonito, acho que até enriquece o trabalho, mas tem assistidos que não gostam. Então, seria melhor você trabalhar em silêncio, simplesmente. Não se reprimir, porque o trabalho é seu. Eles não têm o direito de interferir no seu trabalho. Mas você, neste caso, deve trabalhar em silêncio. A menos que com o tempo, ou seja uma pessoa conhecida, ou com o tempo você vai ganhando a confiança do assistido. Aí tudo bem. Tá? Aí cada caso é um caso. Mas muito cuidado. Eu dou exemplo de uma senhora que eu conheci, que foi tratar um casal de japoneses. E aí ela começou a falar dos problemas deles, que eles tinham Exu. No entendimento popular, as pessoas já nem entendem o que é isso. Tá? Então, automaticamente, eles não gostaram. A dona do espaço, que era minha amiga, falou assim: Nossa, mas fulano é burra. Precisava dar nome para energia? Justamente, não precisava falar. Bastava falar: olha, nós vamos ajustar algumas energias aqui, negativas, tal, não sei o que, tal. E pronto. Não precisava dar nome. Caiu num monte de preconceitos populares, ainda mais os assistidos de uma cultura diferente, tá? Não tem obrigação de saber, né, que eram japoneses. Então criou uma situação extremamente constrangedora que acabou envolvendo inclusive a dona da casa. Então, muito desagradável esse tipo de coisa. E olha, não sou contra o trabalho com entidades, não, muito pelo contrário, eu acho que enriquece. O terapeuta aprende muito e o assistido se beneficia muito, mas sejamos discretos, vamos com calma, vamos respeitar a fé do outro, assim como o seu trabalho também tem que ser respeitado. Mas ele não precisa saber detalhes, tá bom? Da sua fé. Tudo bem? Então, falar demais é sempre um problema. Sempre. Agora vamos falar de cobrar. Se você. O reiki é fundamentalmente abrir uma janela para a energia de Deus se manifestar e curar. Se você vai vender a energia de Deus, você é o que Jesus chamou dos vendilhões do templo, que ele expulsou por fazer comércio na casa de Deus. Então, você não pode anunciar que você está vendendo cura espiritual. No entanto, eu não tenho nenhum preconceito contra os terapeutas que trabalham com reiki. Tá? Eles cobram. O que é que eles cobram? O horário deles como terapeuta, não a energia de Deus. Ah, mas eles usam a energia de Deus no trabalho deles. Bom, aí eu vou defendê-los. Porque médicos convencionais deveriam usar essa mesma energia. Professores deveriam usar essa mesma energia. Então não há um problema que você tenha uma vida espiritual e enriqueça a sua vida profissional. Tá? Não vejo problema. Isso todos deveriam fazer. O problema é quando você quer vender uma cura espiritual, né, como se fosse um milagre. E não é. Na verdade, o que você tem direito de vender é o seu tempo como terapeuta. Então, se você quer agir como reikiano, você tem que agir como terapeuta. Curador espiritual é um termo inadequado. Inadequado. Tudo bem, na verdade é isso que nós fazemos. Mas você age como terapeuta, né? Os terapeutas holísticos batalham para ser reconhecidos. Você tem que ter conhecimentos técnicos, você precisa conhecer chakras, né? Tem uma série de questões que você precisa conhecer. Né? Você agrega conhecimentos como aromaterapia, cristaloterapia. Então, há toda uma caminhada de terapeuta. E é isso que se cobra no mundo dos homens. Você vai estar atuando no mundo dos homens.
Claro que a gente sabe que o Reiki, em essência, é cura espiritual. Mas você vende o seu tempo como terapeuta. Tá? Não tenho preconceito nenhum quanto a isso. Tá? É só tomar cuidado com o nome e o marketing que você faz. Não faça marketing com o nome de Deus, que é o que se chama vendilhões do templo. Tudo bem? Bom, muito bem, deixa eu ver aqui. Eu acho que para o momento é só. Tá? Então, tendo esses pontos bem claros, a gente já vai fazer um trabalho assim bastante distinto, elegante, né? Digno. Então, vamos manter a nossa dignidade. Né? Uma dignidade, uma postura profissional, uma postura séria e respeitável. Tudo bem? Então, agradeço pela sua atenção.